Boa noite para todos. A gente começa em 3 minutinhos, tá? Só esperar o restante das pessoas entrarem. Boa noite para todos. Espero que todos estejam bem. Quem está aqui do meu lado, dê uma passada aqui. Mãe Rose, manda um beijo para todos. Um cheiro, fala uma boa noite. Axé, Laroyê. Bom, hoje Boa noite. o pai vai pedir só para vocês ficarem com o microfone fechado um pouquinho, porque senão vai reverberar ali. O pai vai explicar um pouco como é que vai funcionar a dinâmica da aula antes da gente começar. Então, eu vou pedir para todos, quem quiser abrir a câmera, ficar com a câmera aberta, não tem problema, mas o microfone eu vou pedir para vocês manterem ele mutado, e quando forem surgindo as dúvidas, vocês vão levantando a mão, né? Em alguns momentos eu vou parar para responder algumas dúvidas de vocês. Então, o pai preparou com todo carinho uma aula bem bonita para vocês hoje. Hoje a gente vai desmistificar um pouco de Exu, o pai vai contar algumas histórias, né? Eu passei aí praticamente 3 dias pensando nessa aula, já era algo que eu pensava muito anteriormente, e eu decidi, com todo carinho do mundo, fazer essa aula para vocês. Então, para quem não me conhece, né, tem muita gente de fora, meu nome é Pai William, ou Juremeiro William, né, junto com a minha esposa, Mãe Rose, que está aqui, nós dois lideramos a Casa de Pai Ogum, em a Seara do Mestre Bamba, uma casa que está aberta há mais de 76 anos aqui no bairro Dom Bosco, em Belo Horizonte. E antes de começar, eu tenho um anúncio para vocês, né? Quem ficar até o final da live vai concorrer a um atendimento completo com o oráculo do tarô, presencial ou à distância. Então, se você for daqui de Belo Horizonte e ganhar, você vai poder vir aqui no terreiro para eu jogar um jogo completo para vocês. E se você for fora daqui de Belo Horizonte, né, ou tiver uma rotina muito assídua, o pai vai conseguir atender vocês por videochamada. Então, preste atenção. Para vocês participarem, vocês têm que ficar até o final da live, né? Até o final da aula. Eu vou postar um link do Google Forms para vocês preencherem no finalzinho da aula. Aí vocês vão sair um pouquinho da reunião, vão preencher, né? E amanhã eu vou fazer o sorteio no Instagram do terreiro, né? Vai ter uma roletinha bem bacana que o Prai já preparou para você. E o ganhador que preencheu o Google Forms, que recebeu no final aqui, vai ganhar esse jogo. Só que é importante, tem uma aspas aí. Todo mundo que está aqui vai lá no chat agora comentar Laroyê, que é uma das regras para poder, se você for sorteado, você receber o prêmio, né? Para a gente ter certeza que você está desde o início até o final na live. Então, vamos lá comentando Laroyê, tá? E quem não segue a página do terreiro ainda, né? @terreiro.pai.ogum, lá que vai ser realizado o sorteio. Amanhã de manhã eu já faço esse sorteio, posto nos stories e compartilho no grupo da casa. Então, se você ainda não está fazendo parte dos Saberes do Axé, o pai vai contar uma novidade para vocês. Sem ser essa quinta, na outra quinta, todas as quintas-feiras, às 21 horas, a gente vai ter uma aula gratuita, né, que eu vou disponibilizar para vocês aqui. Então, toda quinta-feira, a partir da quinta-feira da semana que vem, porque nessa próxima quinta a gente tem uma atividade, né, uma Jurema de Chão lá em Nova Lima, o pai vai falar sobre o calendário também. Todas as quintas-feiras, às 9 horas, o pai vai fazer uma aula gratuita para todos aqueles que tiverem no grupo Saberes de Axé. Então, provavelmente todos vocês estão, se vocês não estiverem ou quiserem convidar alguém, pega o link lá no grupo e convidam as pessoas, ok? Então, a gente vai dar início. Você quer falar alguma coisa? Eu vou despedir, vou para os bastidores. A mãe vai ali para fora. Então, pode tirar aqui para mim, obrigado. Comentem aí, Laroyê, agora a gente vai dar início, né? Hoje eu não vou dar uma aula sobre Exu, eu vou contar histórias. Histórias que acontecem, que talvez você já tenha vivido sem perceber. Vamos começar? Né? Primeiro, a gente vai com... Aqui eu falei do sorteio para vocês, né? Preencher o formulário, mas a gente vai dar início a contar a história da Dona Clara. Então, o pai preparou a aula bem didática, eu tentei não usar termos acadêmicos, né? Até porque nós, de terreiro, né, precisamos assimilar com clareza tudo aquilo que temos de informação da nossa ancestralidade. Então, eu tentei montar uma aula bem dinâmica e bem bacana para vocês. Então, a gente vai conhecer a história da Dona Clara, né? Eu vou começar com uma história. Dona Clara chegou aqui na casa de Pai Ogum num domingo à tarde. 60 e poucos anos, cabelos brancos, cara de quem carregava o mundo. Sentou na cadeira à minha frente e começou a conversar comigo. A primeira coisa que ela me disse foi: antes de eu te falar qualquer coisa, se aqui tiver Exu, eu não fico.
eu pedi para ela contar a história dela, né? Eu achei aquela palavra, aquela frase que ela me disse, muito estranha, né? Para uma pessoa que acabou de chegar, que não me conhecia. A primeira coisa que ela citou foi: se aqui tiver Exu, eu não permaneço aqui. E aí ela me respondeu: eu fui criada em uma família evangélica, desde pequenininha. Exu era o diabo. Todas as doenças da família eram Exu. Os acidentes que acometeram a família, né, os familiares, os amigos, também eram Exu. As dívidas da casa, da família, os altos e baixos, os atritos familiares, também era Exu. E eu virei para ela novamente e fiz uma pergunta: dona Clara, quem que te ensinou isso? Ela me respondeu: o pastor. E aí eu contra-argumentei ela, né? E quem ensinou o pastor? Ela disse para mim: outro pastor. E antes do pastor? E aí ela chegou num ponto crucial, que ela disse: provavelmente deve ter sido a igreja. E antes dela continuar falando, eu disse para ela: alguém inventou um medo que você carrega. E esse alguém se beneficiou muito disso. De onde vem esse medo? Eu falei para ela. Quando a gente se olhou, nesse momento que eu falei que alguém tinha incluído esse medo nela, ela já regalou os olhos para mim, né? E não entendeu muito bem aonde eu ia chegar, então eu explanei para ela. De onde vem esse medo? Os navios negreiros chegaram cheios de pessoas com famílias, com religião, com Deus próprio, só que o Deus dele tinha outros nomes. Os iorubás o chamavam de Exu, os bantus e os calundus chamavam de inquices ou de ancestrais. E quando o colonizador chegou e viu tudo isso, ele reconheceu como uma ameaça, não como uma religião. Porque um povo com Deus resiste. E o povo que resiste é difícil de escravizar. Então fizeram uma coisa mais cruel: roubaram o sagrado de um povo. Enquanto eu contava, ela foi chorando e no final disse para mim: meu avô tinha um terreiro. Minha mãe me afastou quando eu era pequena, mas lá era o único lugar onde eu sentia paz. E ali o silêncio, né, se sobressaiu dentro do nosso diálogo. E aí eu não tinha mais o que dizer para ela, porque quando eu vi o silêncio, as lágrimas escorrendo, eu percebi que ela já tinha entendido. E aí ela me disse: então não foi Exu que me fez mal, foi o medo de Exu que me fez mal. E aí quando a gente entende, e eu quis compartilhar dessa história para vocês, quando a gente entende esse contexto, né, de Exu, do processo de colonização, a gente entende esse processo de demonização que os nossos ancestrais viveram. Então, eu quis contar a história da Dona Clara para vocês, porque, com toda certeza, algum de vocês já vivenciaram isso, né? Dentro... mas a sala só pode 100 pessoas. Espera aí, deixa eu olhar aqui se eu consigo aumentar mais pessoas aqui, ó. São só 100 vagas. Comenta aí, a sala está cheia. Tem mais gente querendo entrar? Se você quiser compartilhar um outro link ali, a gente manda no grupo, você manda para amanhã manda lá. Que aí fica 2 salas, tá? Fala aí pro pessoal que a gente vai abrir uma outra sala no outro telefone ali. Porque vai ter a gravação aqui, né? Isso. Ô, gente, quem ainda não entrou, peraí que tem mais gente querendo entrar. Então, eles vão abrir, a mãe e a equipe técnica que vai abrir uma outra sala para compartilhar com vocês. Então, quando a gente entende esse processo de demonização que se teve, a gente passa por muitos relatos e muitas histórias. E a história da Dona Clara é uma mais dessas histórias, né? A Dona Clara, quando chegou aqui, instauraram nela um medo das nossas divindades, da nossa ancestralidade, que fez com que ela não entendesse ou não conseguisse percorrer aquela ancestralidade. E aí é muito importante a gente começar a entender Exu dentro do processo de colonização, dentro do processo que se houve quando o europeu chegou à África para colonizar os africanos e quando eles chegaram no Brasil. Então, o pai está com um slide aí, só para vocês entenderem uma transição entre o povo iorubá e o povo banto, que são povos distintos, que juntos ali, eles deram origem e iniciaram no Brasil o que a gente conhece como as religiões de matriz africana. Quando a gente fala do povo iorubá, a gente fala do povo de Orixá, do povo onde habita Exu Orixá, Ogum, Yansan, Oxóssi, né, Nanã, Obaluaê, Omolu, e quando a gente fala do povo banto, que é um povo que veio com essa essência do calundu, da macumba carioca, a gente fala de um povo que cultua a ancestralidade. E aí, dentro dessa ancestralidade, é o que a gente conhece dentro da Umbanda, né, de cultuar
aqueles que vieram antes da gente, dar espaço para que eles se manifestem, né, incorporem, né, dão um atendimento diferente da concepção do orixá. E aí, dentro desse slide, vocês conseguem ver o trânsito da maioria do povo banto, né? O povo banto, ele se pré-estabeleceu muito no nordeste do Brasil, o povo iorubá, desculpa, enquanto o povo banto, ele veio mais para a região do sudeste. E é por isso que quando a gente pega para estudar a história, né, da matriz africana no Brasil, a gente vê que o Nordeste, a Bahia, né, tem muito mais candomblé do que umbanda, porque o povo iorubá se instalou lá, né, se subestabeleceu lá no processo de colonização, enquanto o povo banto veio para Minas Gerais, para o Rio de Janeiro e para alguns lugares ali de São Paulo especificamente, tá? Então, quando a gente fala dessa construção, a gente fala de tudo aquilo que o povo, dentro desse processo colonização, escravização, né, desse trabalho forçado, conseguiu fazer com que resistisse. Então, a gente vai entender esse processo de Exu agora. A chegada de Exu no Brasil e sua demonização. A Umbanda reflete uma confluência de diversas tradições culturais e espirituais, trazidas pelas populações africanas e indígenas, que sofreram profundas transformações ao longo do período colonial. Exu, uma divindade importante dentro da cosmologia iorubá, chegou ao Brasil junto com os povos escravizados, especialmente os iorubás. No entanto, sua imagem foi distorcida pela lente eurocêntrica e cristãs dos colonizadores, e mais tarde por movimentos espíritas, sendo associados a figuras demoníacas e entidade de baixo padrão vibratório. Então, quando a gente tem a chegada de Exu, né, para quem não sabe, né, dentro desse processo, quando o negro ia embarcar nos navios, né, que os cristãos iam trazer os negros para cá, eles falavam que os negros não tinham alma, né, especificamente. E ali eles faziam com que os negros passassem por um processo de batismo cristão, e ali eles davam um nome para esse ancestral, né, davam ali para ele um nome cristão, né, segundo a crença do cristianismo. E segundo os cristãos, ali naquele momento, eles ganhavam alma. E aí eles chegavam no Brasil sem o próprio nome, com outro nome, iam ser comercializados com o nome que os cristãos davam, e diferente disso, ia acontecer isso também com os nossos ancestrais, né? Com o Exu e toda a egrégora dos orixás. Deixa eu passar aqui esse slide. Durante os primeiros períodos da formação da Umbanda, influenciados pelos moldes do espiritismo kardecista, houve um processo de categorização dos espíritos, onde aqueles considerados mansos eram aceitos como espírito de luz, enquanto aqueles com comportamento considerados arredio ou fora das normas esperadas eram classificados como espírito de baixa evolução. É nesse contexto que Exu, enquanto entidade, passa a ser erroneamente associado às forças diabólicas, uma visão marcada pelo sincretismo distorcido que aproximava Exu do conceito cristão do diabo. Peraí, gente, conseguiram abrir a sala? Hã? Pronto? Compartilhe o link lá no grupo. Quem está com um amiguinho que não conseguiu entrar, a mãe vai mandar um outro grupo aí de uma outra sala, tá, gente? Mas vocês não saiam daqui não, tá? Só manda lá que é outra sala, para o pessoal entrar. Então, a exclusão de Exu nas primeiras tendas de Umbanda. Essa visão deturpada não foi apenas uma questão teórica, mas impactou diretamente as práticas das primeiras tendas de Umbanda. Foi influência do kardecismo, né, do espiritismo kardecista, que buscava se afastar de expressões espirituais ligadas à ancestralidade negra e indígena. Muitas dessas casas recusavam trabalhar com isso. Isso se reflete, por exemplo, na entrevista de Zélio Fernandino de Moraes, onde ele expressa seu desconforto em relação à manifestação de Exu, alegando que era fácil qualquer médium se passar por Exu, confundindo entidades espirituais genuínas com espíritos considerados atrasados. Cadê minha luz aqui, Nicolas? É só ligar ela. Te dei o carregador aqui, ó. Me dá aqui. Só uma coisa. Espera aí, que estão tentando passar um recado. Não vai conseguir compartilhar o slide. Tudo bem, né? não tem problema. Eu vou abrir outra sala. Vou abrir duas salas. Tá bom. Pessoas. Espera aí que agora estão abrindo outra sala aí. Tô aceitando, gente. Tá aceitando. Então, vai só fazer uma pausinha só para entrar mais pessoas aí, tá, gente? Gente, quem está entrando agora nesse outro telefone aqui, só cabe 100 pessoas na sala. Então, estamos abrindo mais outras duas salas, tá? Para vocês entrarem. Depois o pai compartilha com vocês o material complementar, tá? Então, a gente já está um pouco adiantado, né, na aula em si. Eu vou pedir para... Eu vou mandar para a mãe aqui o link do Forms. Mãe Roso, eu vou te mandar o link do formulário aqui, você compartilha aí para o pessoal preencher,
para eles concorrerem ao jogo também? Senão o pessoal que está nessa outra sala não vai conseguir concorrer. Deixa eu conseguir compartilhar aqui. Vai colocar o link no final, né? Senão a pessoa não, mas... tem que sabe. Ah, é. Mas eu vou te mandar aí, porque eu não vou conseguir mandar nessa sala. Tá, na hora que... Tá, pronto, eu mandei. Então, antes da estruturação da Umbanda, as práticas religiosas chamadas de macumbas, em especiais nos centros urbanos, já invocavam espíritos ancestrais. E Exu, nesse contexto, não era demonizado. As macumbas, assim como os cultos de calundus, estavam enraizadas na relação com os mortos e os ancestrais. E aí o pai vai fazer uma pausa para vocês entenderem. Quando a gente fala do povo iorubá, a gente fala necessariamente de um povo que cultua as divindades que a gente conhece como orixá. E dentro desses transes de orixá, o orixá não conversa, não fala. O meio de comunicação do orixá é o oráculo, né? É a mãe, o pai, o búzios, né? É aquela interlocução do babalaô, da iá, da ialorixá, do babalorixá. Já o povo banto, ele traz a cosmologia do trabalho com os ancestrais, que é o que a gente conhece dentro da Umbanda, né? Então, dentro do processo que a gente viveu dentro da Umbanda, a gente entende o orixá como algo que não se comunica com a gente. Já o povo banto cultua aqueles ancestrais, seus próprios antepassados. Então, quando a gente fala, né, quando a gente vai estudar a cosmologia da visão da Umbanda sobre a ancestralidade, a gente fala de laços sanguíneos, né, um ancestral que baixa na gente, ele tem proximidade a gente. E aí o povo banto é um povo que, quando chega ao Brasil, já traz esse culto. E, surpreendentemente, quando eles chegam aqui, que eles se encontram com o nosso povo originário, em Pindorama, que aqui nem chamava Brasil, o povo indígena da nossa terra também já cultua os ancestrais. Também já fazem dos meios da incorporação desses ancestrais manifestações litúrgicas e religiosas, né? Vamos voltar para o slide. No entanto, conforme o espiritismo ganhava força, essas práticas foram marginalizadas e rotuladas como um culto de espíritos malignos. E Exu, que no início não era uma entidade específica dessas tradições, passou a ser associado à figura do diabo, pela perspectiva colonial. Então, a gente tem alguns lapsos, né? A gente tem um lapso eurocêntrico do cristianismo, né, demonizando o ancestral que trouxe para cá, e o lapso do kardecismo, do espiritismo kardecista, que não enxergava Exu, Pombagira, como espíritos de luz, né, eles enxergavam Exu e Pombagira como espíritos de baixa vibração, e ali que se vem esse termo, né, de demonizar a ancestralidade, e é por isso que a gente, voltando ali na história da Dona Clara, a gente entende o porquê que a família dela, né, colocou esse medo dentro desse processo. E isso diz muito da nossa sociedade, porque isso é o processo de racismo estrutural que se tem na nossa sociedade até os dias de hoje. Isso é um reflexo da criação que tivemos dos nossos pais, dos nossos avós, mas antes mesmo disso, do processo de colonização do nosso território. Quando a gente olha para quem construiu esse país, a gente olha para um povo que foi largado à margem da sociedade, tanto na sua vinda, quanto no processo de trabalho, quanto no processo de culto. Então, cultuar essa ancestralidade, hoje, dentro de um terreiro, é uma forma também de, junto com outras lutas, né, culturais, sociais, políticas, também passar por cima desse racismo. Entender tudo aquilo que cerca a gente, né? Vamos passar o slide aqui. Opa, peraí, que eu acho que eu passei demais. A cosmologia da macumba e a influência do calundu. Historicamente, as práticas de culto aos mortos na Umbanda têm raiz no calundu, uma prática espiritual de origem banto, trazida ao Brasil principalmente pelos povos de Angola e de Congo. Quem lembra ali do mapinha, lembra, né? A região de Angola, do Benin, do Congo, é o que conecta ali o povo banto. É importante entender que o termo banto não é um termo utilizado por um povo, e sim por um tronco linguístico de quase metade daquele centro da África, né? Então, o povo banto é um povo que fala o linguajar banto, mas existem dentro, né, da liturgia do povo banto outras crenças, né? Outras verdades dentro da religiosidade deles, tá? Então, quando a gente fala dessa tradicionalidade do calundu, uma prática espiritual de origem banto, trazida ao Brasil, principalmente pelo povo de Angola e Congo, Luzia Pinta, uma figura central no calundu, é um exemplo notável dessa ancestralidade. Nascida em Luanda, ela foi trazida ao Brasil e, como sacerdotisa, mantinha as práticas que envolviam contato com ancestrais e rituais de cura. O calundu, em sua ênfase na relação com os mortos e a natureza, influenciou as macumbas urbanas, que, por sua vez, moldaram o que mais tarde se tornaria a Umbanda.
Essa prática ancestrais ressalta a importância de Exu enquanto divindade e entidade que transita entre os mundos, carregando consigo a sabedoria dos ancestrais e a energia vital do universo. A macumba, longe de ser uma prática demoníaca, como foi estigmatizada, mantinha a conexão com os mortos e com os ciclos da vida e da natureza, elementos centrais também no culto de Exu. Então, aqui é importante a gente entender 2 pontos específicos, porque a palavra Exu ela é uma palavra de uma grande magnitude, porque a gente tem a divindade Yorubá, Orixá Exu, que chegou ao Brasil com o povo Yorubá, e a gente tem os nossos guias, que a gente também classifica e o chama de Exu, né? E justamente dentro desse processo, o povo da macumba carioca usou desse nome, aonde o europeu, o cristão demonizava, para ter uma segurança litúrgica, para que colocasse medo no externo, e também se apropriou desse nome Exu para suas divindades que se manifestam no terreiro. Então, quando a gente fala de Exu Tranca-Ruas, Exu Tiriri, também foi parte desse processo de sobrevivência do povo preto. Quando ele entendeu que para ele sobreviver, ele precisaria causar medo dentro dessa cosmologia eurocêntrica que ele se deparou, ele pegou esse nome Yorubá, que se referia ao orixá Yorubá, né, a Exu Orixá, e trouxe esse rito para dentro dessa ancestralidade, tá? Então, espitecêmico e a relação dos saberes ancestrais. O processo de denominação de Exu e a marginalização das práticas espirituais de matriz africana podem ser entendidos como um exemplo de espitemicídio, ou seja, a destruição sistemática de saberes e culturas que não se encaixava nos padrões ocidentais. As tentativas de silenciamento das macumbas e a imposição de uma moralidade branca e cristã sobre as manifestações espirituais africanas e indígenas reflete na violência cultural sofrida por esses povos. A rejeição dos comportamentos arredios ou inadequados de espíritos negros e indígenas nas primeiras tendas de Umbanda e uma manifestação desse espitemicídio. Quando a gente fala desse espitemicídio, a gente fala desse processo, né? Principalmente dessa construção. Peraí, deixa eu só ligar uma luz aqui, que eu dei um negócio pro menino. Ele não entendeu muito bem o que era para fazer, não. Peraí. Ele fez isso aqui o dia inteiro e ele esqueceu. Então, vamos dar continuidade aqui. Alguém pode pegar um cafezinho para mim, por favor? Obrigado. Vamos falar de Exu hoje, e a resistência e o reconhecimento. Hoje, Exu é reconhecido na Umbanda como uma entidade central. Isso é importante a gente entender. A centralidade de Exu. E Exu, especificamente, ele não pertence a um culto específico como a Umbanda, né? Exu são ancestrais que ensinam a gente a cultuar o nosso senso de liberdade, o nosso senso comum. E quando a gente fala dessa ancestralidade livre, a gente não fala de não ter terreiro ou algo do gênero. A gente fala que aquele ancestral, ele não está preso a uma egrégora espiritual como a Umbanda, ou como a Quimbanda, ou como um Candomblé, ou como qualquer outra religião de matriz africana. A gente fala de ancestrais que estão no nosso caminho, né, que estão dentro dessa cosmologia pessoal que a gente tem, genética, hereditária, né, de parceria, né, familiar. Nem sempre ser família é algo bom, né? Um exemplo disso, muito dificilmente todo mundo da nossa família é bem visto, bem quisto pela gente, né? Já Exu é um ancestral que é nosso companheiro, né? Muita gente tem Exu como um guardião, eu não gosto muito de usar esse termo, eu não enxergo Exu como um guardião especificamente, mas Exu está na nossa vida para nos favorecer e nos ajudar dentro do nosso processo humano. Exu já viveu, Exu já bebeu, Exu já comeu, Exu já errou, Exu já acertou. E quando a gente olha essa cosmologia de Exu, a gente olha um ancestral que é vivo na nossa vida, mesmo não estando mais encarnado. Então, hoje, Exu é reconhecido na Umbanda como uma entidade central, responsável pela comunicação entre os mundos, pelo equilíbrio das energias e pela proteção dos terreiros. Apesar do processo histórico de demonização, Exu ressurge como um símbolo de resistência e de reconexão com as raízes africanas e ancestrais da Umbanda. O entendimento profundo de Exu, enquanto figura que carrega a sabedoria dos mortos e a vitalidade da vida, é essencial para a valorização das tradições de matriz africana e para a superação das visões coloniais que ainda permeiam muitas práticas religiosas no Brasil. Então, quando a gente olha a cosmovisão de Exu, deixa eu
só mudar uma página. Quando a gente olha a cosmovisão de Exu, a gente olha a grandiosidade que é Exu. E, gente, vocês podem ir mandando as dúvidas, eu só não vou fazer uma pausa agora, mas o pai promete já fazer uma pausa para responder vocês, tá? Então, tanto quem está aqui quanto quem está ali, eu não estou olhando muito para vocês, que vocês estão muito para cima. Tá bom? Tem quantas pessoas aí? 67 pessoas. Ótimo. Então, a gente está com quase 200 pessoas aí acompanhando a aula. Muito bom. Parabéns aí para o empenho de todos. Vamos para o próximo aqui. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de dizer e eu fiz questão de frisar ela aqui, que é: Exu é um ancestral como todos os outros guias de Umbanda. Exu é vivo, Exu tem sonhos e Exu dá caminho. Porque Exu, ele nada mais é do que uma continuidade ancestral de ciclos. Quando a gente fala da energia de Exu, a gente fala de possibilidades. E a gente não fala de encerramento. Exu é capaz de nos proporcionar aquilo que estiver no nosso caminho, aquilo que estiver destinado a gente, graças ao nosso empenho, aos nossos esforços, ao nosso comprometimento litúrgico. Então, quando a gente olha para Exu, a gente olha para alguém que, mesmo não tendo vida, ainda sonha. Mesmo não tendo, né, vida como a gente tem, de beber, sair, namorar, estudar, ainda sonha, ainda articula, ainda resiste. É por isso que incorporar Exu não é só um ato espiritual, é um ato político também, é um ato de resistir, sabe? É um ato de sobreviver. Vamos passar aqui à frente. Exu é o que todo homem gostaria de ser. Na Umbanda, Exu também é associado com a energia sexual e a vitalidade. Sua presença é vista como uma essência essencial para equilibrar as energias e permitir com que as pessoas vivam plenamente, superando desafios e encontrando soluções para os seus problemas. Ele é um aliado na jornada espiritual, auxiliando na busca por crescimento pessoal e evolução espiritual. Então, quando a gente entende Exu, e aí, gente, vocês podem ir mandando as perguntinhas de vocês, a gente fala muito dessa cosmovisão, né? Exu, ele é tão grande que ele não passa numa porta, e tão pequeno que ele entra por uma fresta, né? Então, o Exu, ele está ligado a essa dualidade, ele está ligado àquilo que a gente não consegue distinguir, falar, explicar. Talvez, dentro do nosso plano, não existe uma pessoa que consiga definir Exu com tanta clareza como ele mesmo, né? Por isso que Exu tem tanta personalidade, né? Quem já teve a oportunidade de conversar com o Exu sabe que o que mais Exu carrega é personalidade, é jeito de ser, né? Não imposição, mas ele ainda tem seus gostos, ele ainda tem seus planos, né? E muitas vezes o plano de Exu nos envolve. O plano de Exu faz parte da gente, né? Faz parte da nossa vida. E agora que a gente entendeu um pouco mais dessa cosmovisão de Exu, eu vou contar um pouco da história do Rodrigo para vocês. Vamos lá. Rodrigo tinha uma barbearia, trabalhou anos para montar, no início foi muito bem. Quando chegou até mim, já fazia 6 meses que o movimento tinha caído pela metade. O ponto era bom, o trabalho era de qualidade, mas algo estava travando. E aí eu falei para o Rodrigo, vamos fazer uma consulta, vamos ver o que está acontecendo, né? Eu fiz a consulta e o que eu identifiquei foi claro, ele carregava uma energia densa. Não era problema do negócio, era bloqueio energético. O espaço precisava de cuidado, ele precisava de cuidado, e quando tudo está travado assim, recorremos a Exu, porque aonde há movimento, há Exu. E Exu estava sendo ignorado. Exu é o dono do mercado, né? A gente costuma dizer. Então, aonde está Exu, né? Aonde tem dinheiro rodando, tem negócio, tem Exu. E aí, quando as coisas estão travadas, principalmente para os negócios, para os caminhos, para os trabalhos, a gente recorre muito a Exu. E aí, dentro desse atendimento, eu receitei uma sequência de banhos específicos na energia de Exu, né? Um para limpar a energia densa, um para reorganizar o campo e um para abrir o caminho. Fiz um tratamento de banho com ele. Cada erva escolhida com muito fundamento. Cada banho na sequência certa, e isso não é achismo, é ciência ancestral, é o conhecimento que os nossos ancestrais trazem para a gente não tira isso, né, do nosso achismo, a gente tira isso da vivência de terreiro, daquilo que eu chamo dentro da comunidade de terreiro, de tecnologia ancestral, quando a ancestralidade traz a tecnologia, traz a cura, né, e cada banho na sequência certa, isso é ciência ancestral e não improviso. E aí, depois de algum tempo, né, ele voltou, e voltou 3 semanas depois, entrou, sentou, me olhou, sem falar nada, ficou quieto um pouquinho, depois disse, pai William, na semana passada eu tive o melhor dia de movimento em 1 ano, né, praticamente, da barbearia.
né? Eu tinha aberto ela 6 meses, fiz o tratamento, esperei mais um pouco, a gente fez uma oferenda, que eu vou achar que foi também o que a gente fez, e dentro disso, ele compartilhou comigo que aquela sequência de limpeza que a gente fez proporcionou que ele tivesse o melhor movimento daquele ano, né? Dentro do processo de retomar o crescimento que ele estava, né? Ele seguiu os passos e as coisas começou a caminhar, né? Mas o movimento precisava ser selado, e dentro desse processo dos banhos que eu receitei para ele na consulta, eu sugeri para ele que oferendasse Exu também, né? Para que Exu também pudesse, dentro dessa movimentação do mercado, dessa cosmologia da troca, pudesse favorecer ele. E fizemos uma entrega para Exu juntos, né? O famoso padê, né? Que é uma tradição dentro da religião de matriz africana, seja a Umbanda, seja o Candomblé, seja a Quimbanda, né? O padê é um termo que a gente usa para o alimento específico de Exu, e aí quando a gente alimentou Exu especificamente, a gente viu que dali para frente, junto com o processo de reequilíbrio, o processo dele se espiritualizar, dele buscar essa tecnologia, essa ciência, ia fazer com que ele só crescesse dentro desse processo. Então fizemos a entrega para Exu, né? E esse trabalho foi selado, né? Junto com o Exu, o padê, a oferenda, os banhos, Rodrigo voltou a prosperar e voltou a entender essa cosmologia de Exu, que funciona não na troca e na barganha, mas na oferta. Quando a gente vai ao mercado, o Exu está lá, né? Então, a gente não faz nada hoje em dia sem uma troca financeira. A gente não compra uma farinha, não compra um D&D. E a partir do momento que a gente coloca o mercado para circular na intenção de Exu, Exu vai nos favorecer com essa circulação financeira. E é por isso que dentro da cosmologia, seja ela Yorubá ou banco, há tanta oferenda para Exu, porque Exu traz esse poder da comunicação. Exu traz ele leva aquela informação para a ancestralidade, para o orixá, que a gente não consegue levar, né? Eu costumo dizer que a melhor reza que se tem é a reza levada por Exu, né? Se a gente está rezando para um orixá, para um inquice, para um vodum, ninguém melhor para levar aquela reza do que Exu, porque Exu é detentor dessa comunicação, ele que leva entre os planos o ofó, a nossa palavra, né? Aquilo que sai da nossa boca, tá? E agora eu vou contar um pouquinho da história da Joana, mas só pegando um gancho anterior, o pai falou um pouquinho sobre banhos e sobre padê, porque a gente está entrando numa sequência, né, de workshops, né, e o próximo workshop vai ser o workshop de oferendas de Exu. Então, se você está aqui na live, já já eu vou compartilhar com vocês o link para vocês se inscreverem, né, sem ser na próxima segunda já, não é isso? Na próxima segunda, é isso, produção? Sim. Na próxima segunda vai ter o workshop de Exu, então se você quer aprender a oferendar Exu, é o momento certo, então fiquem atentos que o pai vai compartilhar o link com vocês já já. E sobre os banhos que eu receitei por Rodrigo, também montei uma sequência de banhos, depois o pai vai explicar para vocês e levar esses saberes, essa tecnologia aí para vocês, tá? Então agora a gente vai contar um pouquinho da história da Joana, e a Joana vai ser uma história que muitos de vocês, com toda certeza, já viveram essa história da Joana. Joana nunca tinha uma oferenda, já sabia quem era o seu Exu, mas na hora de fazer, ela travou e me ligou. Pai Willer, eu tenho de fazer uma oferenda, mas eu tenho medo danado de fazer errado e piorar tudo. Antes disso, ela compartilhou o momento dela, né? Porque normalmente quando a gente vai recorrer a Exu, tem muita ligação a dinheiro, aos nossos caminhos, e era também para essa finalidade. E ela está certa dentro desse receio que ela tem. Não que Exu vai cobrar ela se ela errar algum elemento ou algo do gênero, mas porque o saber de terreiro, ele é perpetuado, ele é transmitido, né? Ele não é pesquisado, né? A gente não pega ele aleatório, a gente vive ele dentro de um chão, né? Para a gente entender como a gente agrada Exu, a gente precisa ter um mínimo de convívio, né? Do ambiente comunitário, independente se você saiba quem é seu Exu ou não. Então, pai William, eu tenho medo de fazer errado e piorar tudo. E eu disse, Joana, Exu não pune quem busca com respeito. Exu trabalha com intenção. Então, vou explicar o que eu falei para ela sobre o padê. Expliquei todo o padê para ela. O padê é um ato de encontro entre mundos, entre povos, entre forças. A farinha de mandioca, a raiz indígena. O azeite de dendê, que veio da África. Cada elemento com seu papel. A cachaça que corta, o mel que adoça, a pimenta que protege, as moedas que firmam a troca. Não é improviso, é uma linguagem. Quando a gente fala de padê, a gente fala de uma cosmovisão, de ofó, de fala. A gente monta um padê e todos aqueles elementos centralizados no padê, ele tem identidade.
comprometimento, ele tem caminho, ele tem fundamento. Cada elemento serve para uma coisa específica. Então, quando a gente fala da moeda, ela tem um significado. Quando a gente fala do mel, ela tem um significado. Quando a gente fala do dendê, da cachaça, da água. E ali eu expliquei tudo para a Joana especificamente, né? E ali, dentro disso, como eu expliquei agora, né, houve a transformação. Joana fez o padê com calma, com respeito, me mandou mensagem depois e me compartilhou algo que eu escuto com muita frequência quando alguém consegue entender essa cosmologia de Exu, essa questão da oferenda de Exu. Né? Ela me disse: pai, algo saiu de cima de mim. O emprego que eu esperava há meses veio, meus caminhos se abriram, sabe? E aí eu disse uma frase para ela que eu não esqueço, não esqueci ela mais. Exu não faz milagre algum. Dentro da nossa religião, a gente não vende milagre, muito menos os nossos ancestrais. Exu não faz milagre. Exu remove o que impede o milagre. Então, essa frase que eu disse para ela, depois eu refleti muito nisso, sabe? Porque dentro da Umbanda, dentro do Candomblé, vocês não veem a gente vendendo milagre para as pessoas, né? Vendendo cura. Né? A gente vende caminho, orientação. Né? Então, o Exu não faz milagre, ele remove o que impede o milagre. Né? Então, as pessoas têm medo até, às vezes, de acender uma vela especificamente, mas porque falta um pouco de saberes. Então, buscar conhecimento técnico, teórico, prático, é o que vai fazer com que você perca esse medo, sabe? É fazer com que as coisas se expandam, né? É fazer com que os caminhos se abram. Então, quando ela me disse, algo saiu de cima de mim, um emprego que eu esperava há meses veio, meus caminhos se desobstruíram, foi como se Exu tivesse não me agradecido, né? Até porque é ela que deveria agradecer Exu, mas é como se todo o trabalho imposto pela gente, dentro dessa cosmovisão do orixá, de Exu, tivesse transformado o caminho dela. E aí, quando a gente entende a sabedoria do mais velho, que é o que o mais velho ensina, que é o que o mais velho traz de conhecimento, e a gente aplica aquilo com sabedoria, com entendimento, com portas abertas, com caminhos abertos, a gente entende essa cosmovisão. A gente entende que tudo aquilo que está à nossa volta é capaz de trazer abertura de caminho. Então, quando a gente fala assim, eu preciso recorrer a Exu, eu sei o que eu devo fazer? Essa é a pergunta que se deve ser feita. Se você não souber o que tem que fazer, tem que procurar ajuda, tem que recorrer a um babá, um maiá, um pai, uma mãe, a um sacerdote, para fundamentar um trabalho específico para você, ou para pelo menos trazer esses saberes. E é pensando nisso que a gente pensou nesse workshop de oferenda de Exu. Né? Se você tem dificuldade de entender, independente se você saiba quem é seu ancestral, seu Exu, saiba quem pelo nome, ou não saiba, você é capaz de se comunicar a ele. Né? Você é capaz de oferendar com segurança, mas o que eu uso? Aonde eu faço? Aonde eu arreio? Aonde eu proporciono com que as coisas sejam descartadas depois? O que eu rezo? O que eu falo? Né? Isso é bem difícil de se entender. E quando a gente cria essa construção, a gente tem um entendimento de transformação. Porque esse movimento é o que traz a melhora dentro do nosso íntimo. Parem para pensar. Se Exu é dono do mercado e Exu traz movimento para a nossa vida, a partir do momento que você sabe o que você tem que comprar para Exu, que você sai, que você vai atrás, que você vai comprar, Exu já está movimentando a sua vida. O ato da entrega da oferenda, do padê, é um ato muito simbólico para a gente, e é um hábito muito simbólico para ele, porque houve movimento da nossa parte, houve troca no mercado. Mercado é lugar de troca, para pensar. Ninguém vai no mercado para receber algo apenas, ou para dar algo apenas. A gente vai no mercado para trocar. A gente troca dinheiro por alimento, né? Antigamente a gente trocava itens de própria produção, ainda tem algumas pessoas que fazem isso, mas na maioria das vezes é o nosso esforço. A gente trabalha, recebe, e com o dinheiro que é do nosso esforço, a gente troca algo, a gente compra alimento, a gente compra remédio, a gente compra itens religiosos, né, seja para Exu, seja para Pombagira, seja para qualquer divindade específica. Então, o pai vai compartilhar aqui com vocês agora, deixa eu só pegar aqui, peraí, eu vou mandar para vocês, eu vou falar disso já também, eu vou pedir para a mãe Rose mandar no outro, peraí, que é no outro WhatsApp, eu tenho 2 WhatsApp aqui, eu vou ter que abrir o outro aqui. Peraí, gente, um minutinho. Eu vou mandar um link para vocês. Quem tiver interesse em fazer o workshop, o momento é agora, tá, gente? Porque são apenas 100 vagas, igual essa reunião. Vocês viram o quanto de vagas que tinha aí, né? Então,
Já já eu vou mandar o link para vocês, eu não estou conseguindo abrir aqui o... Aí, peraí. Eu vou mandar aqui e vou mandar lá também. Peraí, gente. Ah, aqui já achei, ó. Peraí que eu estou mandando aqui. Peraí. Aqui, ó. Um minutinho. É a primeira vez que o pai faz aula assim, vai ficar meio perdido, porque tem duas telas aqui, tem luz aqui, tem a mãe falando ali, tem um outro menino ali, e tem o outro menino aqui, ó. Todo mundo falando ao mesmo tempo comigo aqui, tudo em silêncio para vocês não ouvirem. Então, ó, eu tô mandando lá no grupo Saberes de Axé, tá? O link para vocês da aula, mas estou mandando aqui também no bate-papo, tá? E para a gente passar para a segunda parte aqui da aula, que eu vou falar de algumas outras coisas, eu vou voltar aqui para responder algumas perguntas que mandaram. Então, deixa eu voltar aqui. Peraí. Podemos enviar dúvidas por aqui? Pode ir mandando. Marília. Qual é a maneira correta de cumprimentar a Exu em terra? E o que se pode e deve pedir a Exu? Boa pergunta. A maneira correta de cumprimentar Exu, né? Normalmente, Exu recepciona a gente com boa noite, né? Existem dentro das casas comportamentos que... cumprimentos com a mão, né? Tem Exu que pega na mão, tem Exu que faz um outro simbolismo, tem Exu que vai cumprimentar só assim, né, especificamente. Então, isso varia de casa a casa, né? Mas o que eu entendo muito dentro da minha vivência é que Exu gosta muito de ser chamado de compadre, né, de amigo, né? Exu não gosta muito de ser chamado na figura de pai, alguns até gostam, né, mas a maioria deles não gostam. Então, o melhor jeito de você conversar com o Exu, cumprimentar Exu, é como você cumprimenta alguém que você gosta muito, né, com respeito. E o que pedir a Exu? Né? Eu costumo dizer que muitas das vezes a gente nem precisa pedir, porque Exu sabe de tudo, né? Então, a partir do momento que a gente está vivendo algo, Exu já está sabendo daquele simbolismo, daquele algo. Exu já está sabendo daquilo que a gente está precisando. Mas você pode pedir tudo aquilo que vai te levar para o processo que você queira viver. Dentro da religião de matriz africana, não existe um julgamento sobre as escolhas das pessoas, né? Cada um vive as suas escolhas. Então, o certo ou errado é algo que a gente vive dentro da nossa visão humana, diferente da cosmovisão de Exu. Então, para Exu, você pode pedir o que você quiser. Isso indifere se ele vai te atender ou não, né? Mas com Exu, a gente dialoga tudo, tá? Como saber qual é o nosso Exu? Bom, a maneira correta de você saber é vivenciando o desenvolvimento mediúnico, né? Vivenciando o processo de desenvolvimento mediúnico é a maneira correta, principalmente dentro da Umbanda, tá? Eu tenho medo até de acender vela para Exu de maneira errada. É por isso, Jéssica, que tem que fazer o workshop. E no workshop eu vou ensinar tudo aquilo que te afasta desse ancestral. Ou porque você deve acender uma vela, ou porque você pode sim fazer uma oferenda, o que é que você deve usar, o que é que você deve intencionar. Então, a partir do momento que você detém o conhecimento, você perde esse receio e esse medo, tá? Salve a sabedoria dos mais velhos, Esther. É possível saber o nome dos nossos ancestrais, Exu e Pombagira, no jogo? Ou eles só se apresentam após o desenvolvimento de terreiro? Depois de riscar ponto, algo diferentes, opiniões sobre essa questão. Bom, dentro da Umbanda, da visão geral da Umbanda, a maneira correta seria o desenvolvimento mediúnico, né? Até porque o nome do guia está ligado ao ponto que ele vai riscar, ao ponto que ele vai cantar, à experiência que ele vai viver. Mas dentro de algumas casas, existe a possibilidade de você fazer uma conformação com algum oráculo, por exemplo, com búzios, até mesmo com búzios de Exu, né? Tem tradições da Quimbanda que você descobre o seu Exu dentro do oráculo, então vai depender de casa para casa. Esse debate que você tem na internet sobre vivências, né, casas, todo mundo é meio que dono da razão, vocês já perceberam? Porque na nossa casa é do nosso jeito, na casa do outro é do outro jeito. Então, se vocês, por exemplo, vierem para minha casa, vocês vão descobrir seu ancestral dentro do desenvolvimento mediúnico. Mas se você for para alguma outra casa, pode ser que você descubra isso com algum oráculo específico, tá? Maria de Lourdes, eu sei que nada substitui o conhecimento de terreiro, mas tem algum livro sobre o fundamento de padeiro que o senhor indica? Não, não indico. Já fiz diversas leituras e eu fiquei muito perdido na troca de conhecimento, sabe? Eu falo que mesmo que a gente não esteja no terreiro, a gente tem como estudar fora do terreiro. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que eleger um lugar que a gente tem confiança e viver aquela experiência, sabe? Fazer alguns cursos, alguns workshops, como esse que eu estou sugerindo para vocês. Vinícius, Pai abençoe. Pai Ogum lhe abençoe. O que posso e o que não posso fazer dentro de casa para Exu? Acender, firmar uma vela, uma oferenda, uma bebida. Isso você também vai aprender no workshop. O porquê que Exu está do lado de fora, o porquê que Exu está do lado de dentro, o porquê que pode ali ou não pode aqui, né? Isso é uma cosmovisão que se tem de Exu. Exu é o tempo, né? Exu é o portão, Exu é o externo, mas Exu também está dentro da gente, está dentro da nossa casa. Então, isso você vai aprender no workshop. A Marília, de novo, só conseguimos saber nosso Exu no caso
não tem incorporado ou ele se apresenta com um jogo de ossos. Aí vai depender da tradição, tá? Tá, tem pergunta ali, peraí. Boa noite, Colofé, a benção, que Pai Ogum abençoe, a benção. Não consegui entrar no começo da reunião, pois estava lotado. Você iria disponibilizar a gravação dessa aula? Então, essa aula não vai ficar gravada, mas o pai vai disponibilizar um material, porque era só 100 vagas, aí a gente teve que abrir uma outra sala, mas o pai vai pensar num jeito, ou de disponibilizar um material, ou de repetir essa aula para vocês, tá? Antes aí do workshop, talvez eu pense numa data, tá? As perguntas, podemos divulgar de estudante de casa, eu respondi. Como começar na religião e aproximar do meu Exu? Se desenvolvendo. A primeira coisa é procurar um terreiro, né? Procurar um terreiro e iniciar o seu processo de desenvolvimento. Um médico pode ter mais de um Exu, um médium, né, no caso. Pode ter mais Exu ou pode correr uma troca? Pode ter sim, mais que um, tá? Fiz o jogo com o pai, depois fui em uma gira de Exu, e 3 dias depois o que pedi aconteceu. Não estava preparado para o que aconteceu, mas hoje em dia, acendendo velas, eu converso com ele, para que me dê forças para finalizar o que ele me proporcionou enxergar. Isso aí, né? Exu abre os nossos olhos, e nem sempre a gente está preparado para ver. Uma pessoa no culto de Quimbanda pode participar da sua casa de Umbanda? Aí é uma coisa muito difícil, né? Um ori, difícil estar em 2 vertentes diferentes, mas existe a possibilidade, desde que as pessoas tenham um bom senso dentro dessa relação, tá? Não conseguimos saber nossas entidades com o jogo de búzios, com a mãe, como ficamos sabendo o nosso orixá? Orixá você consegue sim, né? As entidades especificamente, você vai conseguir dentro do desenvolvimento. O que o oráculo pode te auxiliar é numa confirmação, mas não numa afirmação de quem é. Então, se a gente tiver uma suspeita, a gente pode recorrer a um oráculo para fazer uma confirmação, principalmente quando o filho não incorpora, né? Não tem trânsito. Você pode ler as perguntas aí para mim? Pode vir aqui mais perto para ler em voz alta? Tem mais pergunta no outro aqui, que a gente está indo para a segunda parte, tá, gente? Espera aí. É possível, normal, ter mais de um Exu e pombagira? É possível, é normal sim. E normalmente quase todos têm mais que um. Pai, sobre não poder acender vela para Exu dentro de casa, verdade ou mito? A bênção, pai. Ogum lhe abençoe. Bom, dentro dessa visão importante, você que fez essa pergunta, você que tem essa dúvida, você fazer o workshop para você entender o porquê, porque isso é algo que talvez eu demore 30 minutos para explicar. Mas Exu é o vento, né? Exu está lá fora, né? Mas Exu também é convidado para nossa casa. Então, não é errado, desde que seja separado. Então, tem regras específicas a serem seguidas para que você consiga fazer isso plenamente, tá? Próximo. Na minha casa, não tenho como fazer oferenda fora vela nem nada. Posso fazer dentro de casa? E qual a forma certa? Acabei de explicar, a mesma resposta. Né? Se você tem muita dúvida sobre isso, te recomendo fazer o workshop para você entender, né? A forma correta de cultuar Exu, de fazer esses agrados, essas oferendas. Mas, quando a gente não tem espaço, né, a gente faz onde a gente pode. Mais. Só? Tá. Então, vamos para uma outra parte da aula aqui. Deixa eu só diminuir aqui. E agora a gente vai falar um pouco sobre o workshop, né? Que eu falei, eu mandei o link para vocês, né? O workshop, ele é teórico e prático, então ele vai ser pelo Google Meet aqui, só são 100 vagas. Vocês já perceberam que cabem só 100 pessoas aqui, né? Então eu vou ensinar a parte teórica, depois a câmera vai ser virada para uma mesa, onde vão ter todos os elementos de Exu, e eu vou mostrar na prática como vocês montam a oferenda de Exu, um padê para Exu, né? Ali dentro de um padê existem diversas receitas. Então, Mãe Rosa, pode compartilhar de novo para mim o link do workshop, tá? Então, vai ser prático e teórico, são apenas 100 vagas, não esqueçam. Então, corram para garantir sua vaga. Antes da gente começar, já tinham preenchido em torno de 40 vagas, tá? Outra coisa que o pai queria falar para vocês sobre Exu, que na sexta-feira, dia 26, a gente tem um ebó de prosperidade que eu faço uma vez por mês. No mês passado ele foi para Pombagira e nesse mês ele vai ser para Exu, tá? Um trabalho individual, um ebó de limpeza para desobstruir os caminhos que estão obstruídos na sua vida. Então ele não é um trabalho coletivo, ele é um trabalho individual. Se você quer fazer a inscrição, todo mundo já tem meu número aí no grupo, é só me chamar, mandar uma mensagem, pai, eu quero fazer uma inscrição para o ebó de limpeza para garantir a vaga, que são só 30 vagas para esse ebó, tá? E para a gente finalizar aqui essa parte, né, eu comentei a história do Rodrigo dos banhos, né, e aí eu desenvolvi um banho, na verdade não são um, são 9 banhos específicos, né, para fazer um tratamento de limpeza, reequilíbrio e abertura de caminho. Um banho onde você vai receber esse banho
e você mesmo vai fazer esse tratamento por 18 dias e vai receber todas as instruções sobre esse banho especificamente, tá? Então, é uma sequência completa de banhos rituais. Eu vou entregar esse banho para vocês. Você só vai ferventar a água, esperar esfriar, fazer a reza e tomar. Tá? Cada banho com fundamento, com propósito, né? Eu vou montar um guia de uso desses banhos para limpeza, reorganização e abertura de caminho, e você só vai seguir o passo a passo. Então, se você está sentindo que você está obstruído, que os seus caminhos não estão se movimentando, manda uma mensagem para mim, para a mãe, tá? Se você puder compartilhar meu contato lá no grupo, por favor, manda uma mensagem que aí depois que encerrar aqui eu respondo todos vocês, e quarta-feira quem for vir na festa já vai conseguir pegar o seu banho aqui comigo, tá? Eu vou explicar como é que funciona. E aí eu queria fazer um convite. Quarta-feira agora a gente tem a nossa festa de Exu. Eu posso só tirar esse celular da minha frente aqui? Tá. Você foi para lá, né? Fazendo um favor. Um monte de celular aqui, isso. Na quarta-feira a gente tem a nossa festa de Exu. Nossa gira aberta, gratuita, todos são bem-vindos. Fazemos uma festa de Exu por mês. Então, se você quer vir, ainda não teve a oportunidade de vir no terreiro, quiser vir, tomar um passe com os Exus, né? Tomar um atendimento com o Exu, essa é a oportunidade, dia 17 de julho, agora, quarta-feira, depois de amanhã. O portão abre às 18 horas para distribuição de senha e a nossa gira começa às 19h30, tá bom? Gira aberta, gratuita, todos são bem-vindos. Todas as quartas-feiras temos giras aqui no terreiro, gratuitas e abertas para todos, tá bom? É só vir, ó, que eu saiba assim, Ingrid, na festa da Pombagira eu levei. Quem quiser trazer presentes para Exu, muita gente quer, né, trazer uma bebida, um charuto, pode trazer, tá, gente? Né, e aí isso fica ali para as oferendas da casa especificamente, pode presentear sim, né, trazer uma bebida, um uísque, uma pinga, um conhaque, ou trazer um charuto, um cigarro. Inclusive, ajuda muito a casa, porque a gente cuida de Exu praticamente todos os dias, né? E todos os dias a gente tem que estar colocando alguma coisa. Então, todo o que você traz, né, é para fomento e para manutenção dos Exus ali, que tanto trabalham na casa como são da casa, tá? Outro recadinho importante para vocês é agora... Deixa eu só fechar esse slide aqui, que agora é o momento de vocês preencherem um formulário para concorrer ao jogo. Então, quem ficou aqui até agora, esse é o momento de vocês preencherem um formulário. Então, prestem atenção. Eu vou mandar aqui para a mãe. Espera aí, deixa eu achar aqui. O que vocês vão fazer? Vocês não saiam daqui ainda. O pai vai mandar para vocês o Google Forms agora. Deixa eu só achar aqui. Espera aí, achei. O pai vai mandar o Forms aqui para vocês. Vocês vão... O que foi? Estou te mandando agora, peraí. Ah, já tinha te mandado? Pode mandar nos dois. A mãe está mandando agora no chat, tá? Não manda no grupo esse, que é só para quem está nas reuniões. Vocês vão clicar no link, vai abrir um Google Forms, vocês vão preencher com o nome, com o telefone, lá vai ter um quizinho para você responder do que vocês acharam da aula, tá? Respondam. Quem ainda não comentou Laroê no chat, volta aqui para comentar Laroê. Então, o pai vai fechar a câmera por 2 minutinhos para esperar vocês irem preencher, tá? Cliquem lá e qualquer dúvida que vocês chamem. Tem gente querendo entrar aqui, ó. E aí, gente, todo mundo conseguiu preencher lá o Forms? E mandem notícia aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu Forms aqui. Temos quase 180 pessoas aqui. Tem que ter 180 preenchimentos lá. Deixa eu achar aqui. Docs. Quem for preenchendo, vai mandando uma mensagem no chat aí, gente. Quem já conseguiu preencher? Por favor. Temos 128 preenchimentos até o momento. 140 já. Consegui, preenchido. 141. Já estou inscrito no workshop desde o início, axé. Quem não se inscreveu no workshop, ó, finalizando aqui, o pai vai mandar detalhadamente lá no grupo um áudio explicando sobre como que faz a inscrição no workshop, explicando como é que vocês fazem a inscrição para o EBOD, Prosperidade com Exu, e explicando como é que vocês adquirem esses 9 banhos. Lembrando que os tratamentos dos banhos vão durar 18 dias. Vocês vão passar aí por rituais por 18 dias, tá? Então, deixa eu ver se alguém está comentando aí que está tendo alguma dificuldade com o link. Não, é porque aqui falou... Preenchi. Acabei de participar da aula sobre Exu e fui preencher o formulário para participar, mas vi que ele está aberto para preencher mais de uma vez. Ah, não, tudo bem. Não, mas é só preenche uma vez. Não, a gente tira. O que tiver duplicado, eu retiro amanhã. Bom, deixa o pai olhar o calendário aqui. Ó,
O tema da outra aula é as ervas, né? Ervas sagradas. Então, prestem atenção. Quinta-feira. Só olha para mim, que eu não estou conseguindo abrir o calendário. Que dia é quinta-feira da outra semana? Que dia é, Nicolas? Dia 25. Tá. Dia 25, a gente vai ter a nossa próxima aula. As aulas serão todas as quintas-feiras, exceto a próxima quinta, tá, gente? Que o pai não vai conseguir, porque não vai ter Jurema em Nova Lima. Então, na outra quinta, a gente... já falei da gira, quarta-feira. Aí, no dia... Que dia que é a quinta-feira que eu vou dar aula? Dia 18 agora, tem Jurema lá. Vamos fazer uma programação, um calendário, gente, para vocês prestarem atenção. Quarta-feira agora, festa de Exu. Antes, deixa o pai fazer um convite. Se você está aqui, está tranquilo, está pensando em desenvolver sua mediunidade, está com alguma dúvida, os nossos desenvolvimentos são às terças-feiras. Né? Se você está perto da nossa casa, quiser vir conhecer, eu faço um convite para vocês virem às terças-feiras conhecer, a partir das 19 horas. Então, quarta-feira, dia 17, vamos ter a nossa festa de Exu aqui no terreiro, aqui na Rua Boa Sara, no bairro Dom Bosco. Depois, dia 18, é isso? Dia 18, vamos estar lá em Nova Lima. Vamos fazer uma Jurema de Chão, quinta-feira, dia 18. Por isso que a gente não vai ter a nossa aula. E na outra quinta, que é 25, é isso? A gente vai voltar a ter a nossa aula e o tema vai ser ervas sagradas. Então, uma excelente oportunidade para vocês aprender banhos, chás e defumações, tá bom? E a aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Onde fica a gira em Nova Lima? Fica mais perto para mim. Olha no nosso Instagram, tá postado lá. Eu não vou saber falar o endereço. É Rua Cascalho, número 97. Próximo do centro, mas eu não sei te falar o endereço preciso, tá? Como funciona o desenvolvimento? Tem que pagar alguma coisa ou contribuir com algo? Para você se desenvolver, Maria, você precisa fazer parte da casa, né? O desenvolvimento é para você vir conhecer. Então, vem conhecer, né? Vem conhecer, que aí o pai te explica tudo direitinho. Vou fazer o pagamento em Pix para o curso de oferenda de Exu. É só você chamar. O pai vai mandar tudo agora, detalhadamente, tá? Bairro Cascalho. Bom, o bairro é Cascalho. A rua é São Sebastião, número 7, o endereço de Nova Lima, tá? Os banhos são 18 dias consecutivos? Não. São dias alternados. E aí, quem quiser os banhos vai me chamar lá no Instagram, no WhatsApp, que eu vou mandar mensagem por mensagem. Vou explicar detalhadamente para vocês, tá bom? Que Deus e os bons guias abençoem vocês. O resultado do sorteio sai amanhã de manhã, gente. Amanhã de manhã o pai já está postando nos stories para vocês. Já, eu fiz uma roletinha, eu vou colocar todos os nomes e vou postando lá, eu compartilho no grupo. Quem ainda não segue o terreiro, terreiro.pai.ogum. Segue que o resultado vai ser postado lá nos stories amanhã de manhã, viu? Que Deus e os bons guias abençoem vocês, viu? Até na outra quinta, na nossa próxima aula. Espero que esses saberes de Exu entrem na vida de vocês e vocês possam disseminar Exu para o mundo, porque Exu precisa de pessoas que entendam ele, né? Entendam essa grandiosidade que é essa ancestralidade. Axé a todos. Axé, pai, bom noite. Um beijo. Se alguém quiser falar algo, é só falar, tá, gente? Eu vi que alguém levantou a mão, Valderci, pode perguntar, o pai está aqui ainda.